ofertas. O Senhor diz que as ofertas que chegariam a ele, não poderia faltar o sal. E é interessante porque os povos antigos, principalmente os povos do Oriente, era o hábito deles fecharem acordos com um banquete, preparavam um alimento e era ali salpicado, era selado com porções de sal. Havia uma troca de sal entre eles, o alimento era ali salgado, semeado, talvez uma quantidade pequena, mas o sal, quando se praticava um acordo de paz, um acordo de amizade, se fechava algo importante entre ali dois povos, dois reis, enfim, o sal fazia parte, era ali um fator importante dentro daquele pacto que se era realizado. E Deus, ele usou o sal. Se você vê lá, desde Abraão, Deus usou o sal, diz que tinha que ser usado, e o próprio Deus, quando estabeleceu aliança com o povo, o sal foi usado para ali efetuar, selar a sua aliança com o seu povo, a nação de Israel. E Deus selou com o mundo, porque Deus tem um compromisso com o mundo, irmãos. Deus tem um compromisso com a nação de Israel, desde lá de Abraão. Deus vai continuar a tratar com Israel e por toda a eternidade, Israel tem um lugar próprio dentro da história de Deus, nos projetos de Deus. Deus tem um plano, um projeto com a sua igreja, aqueles que receberam a Jesus Cristo, mas Deus também tem uma aliança com os incrédulos, aqueles que ainda não receberam. E quem é que faz parte este pacto de sal? Quem é que é este pacto de sal que Deus estabeleceu com o incrédulo, o mundo que ainda não conhece? Somos nós, a igreja. Nós que já recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós que, como Jesus disse, que seríamos o sal da terra. Então Deus, ele executou os seus juízos, executará os seus juízos, mas neste tempo que estamos vivendo sobre esta terra, e onde o incrédulo tem tido a oportunidade de receber a Deus, somos nós. Deus deixou, olha, o meu pacto de sal com o incrédulo, com o ímpio, é a minha igreja, é o meu filho, a minha filha que foi ali lavado, remido no sangue do meu filho, aquele que se tornou ali em sal desta terra, ele é o meu pacto de sal dentro deste mundo, para que sirva de testemunho, para que sirva de luz, e principalmente para que sirva de farol, que seja aquele que o mundo possa olhar, e através da vida do meu filho, da minha filha, com quem ali eu fiz a minha aliança, ele vai olhar e saberá o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna e para poder estar na minha presença. Então nós somos esta aliança de Deus com o mundo. O sal somos nós em relação ao projeto de Deus, e o incrédulo, o ímpio, aquele que ainda não conhece a Deus. Nós somos este sal que o Senhor tem derramado sobre a terra, e para que através das nossas vidas muitos possam conhecer a Deus, assim como aconteceu com cada um de nós, através da vida de alguém que foi sal ali entre Deus e a nossa vida, e nós pudemos então chegar até o Senhor e sermos salvos. Uma quarta utilidade do sal, que nós podemos ver na palavra em muitas passagens, é que o sal ele era usado como purificador. Nós não vamos ler aqui os textos, mas Êxodo 30, 35, ali quando Deus dá a fórmula do incenso que seria usado, Deus manda que se colocasse o sal, uma porção de sal, naquela fórmula. E ele diz, para manter puro e santo. Então, o sal ali dentro daquele contexto era o de manter a pureza dos ingredientes, de todos os outros ingredientes que foram usados naquela fórmula do incenso, que seria então ofertado sistematicamente diante de Deus. O sal ali purificaria, manteria a pureza daquele incenso feito. Também Levíticos, o capítulo 2, versículo 13, ali o Senhor orienta e diz que
o sal deveria fazer parte de todas as ofertas. Em contrapartida, Deus diz: fermento nunca. O fermento representa o que, irmãos? A deterioração, o pecado, a contaminação. Esses jamais deveriam fazer parte de qualquer oferta entregue na presença de Deus. Mas na contrapartida, Deus diz: o sal nunca poderá faltar. Por quê? Porque ele traz a pureza, ele conserva, ele preserva em detrimento do fermento que estraga, que contamina, onde ali ele é plantado. Em 2 Reis, o capítulo 2, versículo 21 e 22, é a história lá onde o profeta Eliseu, ali conta-se que uma cidade, as suas águas, a Bíblia não dá detalhes, mas elas ficaram contaminadas e passou a gerar morte. Passou a gerar morte, a água se tornou estéril. E ali Eliseu vai e ele derrama sal nas fontes e essa água ela é restaurada. Os mananciais que antes estavam produzindo morte, que estavam produzindo esterilidade, então a partir do sal ali derramado, essa água é purificada e elas se tornam saudáveis novamente. E aqui um último, Ezequiel 16:4, e esse eu quero ler, irmãos, porque esses dias atrás eu não me lembro com quem que eu estava conversando e eu comentei sobre isso. E a pessoa, não lembro se era um irmão, acho que era uma irmã, achou estranho. Mas eu já tinha ouvido falar muito lá na roça, no interior dessa prática, e eu havia me esquecido que a Bíblia já falava disso aqui. Ó. Ezequiel capítulo 16, o versículo 4, o Senhor falando, fazendo parafraseando o nascimento de Israel e tal. Aí o versículo 4, o Senhor diz assim: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, e nem esfregada com sal, e nem envolta em faixas. Então o sal, dentro desse contexto, e talvez você que está me ouvindo, as irmãs principalmente, né, aquelas que não foram apenas da cidade, mas talvez viveram no interior, talvez você saiba disso, tenha ouvido falar disso, e talvez você até viveu isso, onde logo após o nascimento, a criança ela era esfregada, era dado um banho de salmoura. E por quê, irmãos? Para purificar, para que a criança não fosse contaminada, ali dentro no ato do nascimento, principalmente antigamente, que os partos eram praticamente todos parto normal. Então, a possibilidade da contaminação ali na vida da criança, pelas mais variadas possibilidades no nascimento que acontece, era muito grande. Tanto é que era muito comum crianças morrerem, né, o famoso mal dos 7 dias, que era nada mais do que o tétano no umbigo, a infecção, a inflamação e outras mais. Então, era-se comum dar este banho, este sal, para quê? Para purificar, para limpar, para desinfetar a vida da criança. Então, irmãos, o sal usado como um purificador, esse somos nós. Esse sou eu, esse é você que é sal, que o Senhor diz, olha, vós sois o sal da terra. Então, irmão, nós que estamos vivendo neste mundo contaminado de todas as formas possíveis, em todos os seus âmbitos, totalmente contaminado, estragado, cheio de bactérias espirituais de todas as formas. Nós estamos aqui para quê? Para sermos os purificadores, através da nossa vida, do nosso testemunho, através das nossas palavras, através daquilo que nós podemos apresentar como palavra de Deus. Nós estamos aqui para purificar, para influenciar e para santificar, se assim podemos dizer, o contexto onde nós estamos, as pessoas, as vidas das pessoas com as quais nós convivemos. Então, o sal como purificador, Deus nos chamou para sermos este sal da terra no meio deste mundo, dessa sociedade que está tão contaminada nos dias de hoje. E aqui uma última utilidade do sal. O sal era usado também como salário. E essa era uma forma de remuneração. E se tem assim muito conhecimento e se tornou famoso
pelos soldados romanos, desde lá da Roma Antiga, onde eles recebiam este que hoje nós chamamos de salário. E esta palavra salário vem do latim salarium, ou ração de sal. Não significa que todo o salário dele era em sal, mas naquela época, naquele período, o sal era de grande valor. Então, uma parte do soldo, do salário dos soldados romanos, eles recebiam em sal. É claro, eles utilizavam a parte que lhes era necessária, mas eles comercializavam o restante por bons valores financeiros. Tal era o valor, o custo do sal nessa época. Então, irmãos, o que tem a ver conosco? Sal e salário. É interessante, porque o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, o versículo 14 e o versículo 15, Paulo, que foi alcançado pelo evangelho e se tornou sal da terra, assim como eu e você, ele diz assim, Romanos 1, 14 e 15, ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outros em Roma. O que Paulo estava dizendo, irmãos? Paulo estava dizendo, olha, eu recebi algo de Deus. O Senhor plantou em minha vida algo que teve um preço, que teve um alto valor, algo que foi pago. Houve um valor envolvido nisso. E Paulo diz, olha, por conta disso, deste tão grande valor que foi depositado sobre a minha vida, este tão grande valor que foi plantado em minha vida, através da obra, da salvação, através do Senhor Jesus, a presença do seu Espírito Santo na minha vida, os seus dons na minha vida, houve um alto salário, um alto valor que foi investido em minha vida. E ele diz, e por conta disso, eu me sinto devedor. Ou ele está dizendo, eu tenho que levar este valor, eu tenho que levar este bem precioso a outras pessoas, e isso é através de anunciar o evangelho pelo qual eu fui ali salvo, fui conquistado. Então, irmãos, nós nesses tempos que estamos vivendo, e sempre, mas muito mais hoje, nesses tempos finais, devemos compartilhar, se podemos assim dizer, este sal, este salário tão alto que já foi pago, que foi dado por nossas vidas, que já conhecemos ao Senhor, que já fomos salgados por este amor de Deus, essa salvação de Deus, mas os tantos milhares e milhões de pessoas que ainda não receberam este valor precioso, esse bem precioso sobre as suas vidas. Estamos nos dias de hoje, podemos dizer como Paulo, olha, nós que recebemos este sal da parte de Deus, algo tão valioso, nós somos devedores para com aqueles que ainda não provaram desta bênção, desse Deus que é a sua salvação através da pessoa de Jesus. E voltando ali para Mateus, o capítulo 5, versículo 13, Mateus 5, 13, o Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Aí o mesmo Jesus que fez a pergunta, o Senhor responde, não tem como, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, Jesus disse que se o cristão perder o seu sabor, se ele que é o sal da terra, ele, eu, você, nós, assim a responsabilidade fica maior do que falar ele, nós que recebemos este sal que tem tantas propriedades e utilidades para com este mundo. Se nós deixarmos de ser este sal, se com o passar dos dias, a nossa vida, o nosso cristianismo, a nossa prática cristã,
os nossos valores, os princípios que um dia tivemos da parte de Deus pela sua palavra, se eles forem se enfraquecendo, se diluindo, ao ponto de chegar um momento que eu, na verdade, não sei mais se eu salgo ou se eu adoço, então Jesus fala, olha, não dá mais. Isso não é o que eu quero, não é o propósito pelo qual eu salguei vocês. Mas Jesus aí usa a palavra para dizer o que acontece. E ele diz, para nada mais se presta. Irmãos, que coisa triste, que horrível é isso. Eu realmente, eu não sei assim dizer, como dizer, para nada mais presta. O que significa? Ele não tem mais como ser um instrumento nas mãos de Deus, ele não tem mais como ser restaurado e se tornar novamente aquele sal precioso, valoroso, de qualidade, que um dia foi nas mãos de Deus. Mas a verdade é que o Senhor diz isso, olha, não vai prestar mais. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. E nesses tempos difíceis que estamos vivendo, irmão, nós não podemos perder essas utilidades, essas propriedades desse sal que somos nós através do Espírito Santo de Deus. Os dias são maus e em Cristo o nosso sabor ele é preservado, e preservado para continuar a salgar. E o Senhor Jesus também diz que além de não prestar para mais nada, ele deve ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é para isso que Deus nos salgou. Não é para isso que foi pago um alto valor, um alto salário para com as nossas vidas. Mas o Senhor nos chamou para quê, irmãos? Para sermos colunas dentro da sua igreja, para sermos pedras vivas, para sermos sacerdotes, para sermos uma nação santa no meio deste mundo que está contaminado, está se estragando, se deteriorando a cada dia que passa. Então nós somos sal, porque um dia o Senhor nos salgou. Um dia o Senhor, pela sua bondade, graça, misericórdia, nos alcançou, nos tirou ali da nossa deterioração, da podridão que nós estávamos, nos desfazendo em nós mesmos e caminhando para o inferno. O Senhor chegou, nos resgatou, nos banhou no seu sal, nos encheu com o seu Espírito Santo, nos capacitou com os seus dons, nos deu do seu amor e continua a dar. E, enfim, o Senhor é que fez isso por nós. E nesses dias difíceis, esses tempos que estamos vivendo, para manter este sabor deste sal, a qual o Senhor diz que assim deve ser para com as nossas vidas, o que nós temos que fazer, irmãos? Temos que permanecer em Deus, temos que depender dEle, temos que permanecer na palavra, temos que permanecer na oração. É como você guardar o sal em um lugar onde ele não será contaminado, um lugar onde ele será preservado, um lugar onde ele não ali absorverá a umidade ao seu redor e vai se estragando. Mas é a maneira de nós, diante de Deus e através de Deus, mantermos a qualidade deste sal que o Senhor assim nos chamou e nos preparou para sermos, e principalmente nesses últimos tempos onde a podridão, a putrefação deste mundo está de uma forma assim muito agressiva e muito rápida. É como se o calor do sol estivesse mesmo para fazer com que a carne que ali está exposta rapidamente se estragasse. Mas nós estamos aqui porque o Senhor diz que nós somos o sal da terra e o Senhor nos chamou então para assim salgar este mundo nesses finais de dias que este mundo tem. E o último versículo, Colossenses capítulo 4, o versículo 5 e 6. A palavra diz assim, Colossenses 4, 5 e 6, o Senhor diz, através de Paulo, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Quem, irmãos? O mundo que está ao nosso redor. Ele diz, aproveitai as oportunidades. E aí ele diz no 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
Então, este é o chamado do Senhor para nós, que fomos chamados para sermos sal no meio deste mundo que está se deteriorando rapidamente, velozmente. Então, se coloque nas mãos de Deus, nos coloquemos nas mãos do Senhor e dizemos: Senhor, o Senhor nos chamou para ser sal, o Senhor me salgou com o teu Espírito Santo, o Senhor tem aliança comigo, e me dê então uma boa palavra, temperada com sal, sabedoria, para que eu possa ter uma palavra, uma resposta, uma palavra de conforto, de consolo, e acima de tudo, uma palavra de salvação para aqueles que estão ao meu redor, para aqueles que necessitam do Senhor e da tua salvação. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos este sal. Não é se eu quero ou não. O Senhor Jesus diz: vós sois. A questão é, eu preciso me manter como tal, como um sal em perfeitas condições de ser usado segundo o propósito pelo qual Deus assim nos estabeleceu. Amém, irmãos? Seja sal. Toda vez que você for usar o seu salzinho na cozinha lá, fazer o seu temperinho, lembra disso: Senhor, me ajude, me preserve como sal que o Senhor me chamou para ser. Senhor, tempere as minhas palavras com sal, o bom sal que vem do teu Espírito Santo, para que eu possa ter uma boa palavra a todos aqueles que assim necessitarem ao meu redor, que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor nesses últimos tempos. Porque, irmãos, se nós nos mantivermos salgado, nós estaremos preservados até o dia do arrebatamento. E isso é muito importante. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos cumprir este propósito, né? Ser sal da terra, como o Senhor Jesus assim declarou. Vamos orar. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai, estamos vivendo, Senhor, esses últimos tempos, Pai, tempos de angústias, tempos dificultosos em todas as suas várias formas e maneiras, mas também, Senhor, é um tempo de deterioração moral, espiritual, física, Pai. Ó Deus, tudo que diz respeito aos bons valores, Senhor, que a humanidade preservou, Senhor, por séculos e séculos. Ó Deus, mesmo tendo um contato íntimo com a Tua palavra ou não, mas, Senhor, os Teus princípios básicos, ó Deus, é que mantinham, Senhor, a sociedade, ó Deus, de ser ela ali estragada, deteriorada. Mas esses últimos tempos, Senhor, e de uma maneira muito rápida, Senhor, o mundo está se estragando, Pai, os valores já não existem mais. Como o Senhor diz, o certo, ó Pai, o errado é tomado por certo, o certo, ó Deus, é tido como errado. Senhor, assim estamos nós, assim está essa sociedade nesses últimos tempos, Pai. Mas o Senhor chamou, o Senhor diz que nós somos o sal da terra. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que pelo agir do Teu Espírito Santo, Senhor, possamos cumprir, ó Deus, com esta propriedade, ó Deus, que assim o Senhor determinou para que fôssemos, ó Deus, que possamos exercer todas ali, Deus, as qualidades, as utilidades deste sal precioso que o Senhor derramou sobre a nossa vida através do Teu Espírito Santo, Senhor. Usa-nos, Senhor, e também, Pai, que este sal em nós, que ele continue ali, Senhor, íntegro, na sua integralidade, Pai, que não seja um sal mesclado, ó Deus, com um pó falso, ele não seja ali, ó Deus, contaminado, adulterado, ó Deus, por qualquer outra química, Senhor, que venha tirar a sua pureza, mas que, Senhor, sejamos preservados por este sal precioso, abençoado, que vem do Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Glória a Deus. Amados, eu gostaria assim, só de dar um aviso, talvez vá para as redes sociais, mas sexta-feira, nós tivemos reunido ontem a liderança dos grupos familiares com o pastor Ezequiel, e nós decidimos então por estar retornando os grupos familiares online a partir de sexta-feira, tá? Então você aí que já fazia parte de um grupo, busque o contato para você estar participando. E você que ainda não participava, procure um grupo, procure ali alguém, né, que você se identifique mais, que isso é comum dentro da igreja, mas procure para estar participando aí dos grupos familiares online, tá bom? Então vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite, pelo tempo que tivemos na presença de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, por este tempo, Pai, na Tua presença, tempo de adoração, tempo, Pai, de refletirmos, meditarmos na Tua palavra. Toda a glória ao Senhor, meu Deus. E oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite, Pai, a Tua bênção, a Tua paz, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua provisão, a Tua cura, o Teu conforto, o Teu consolo, meu Senhor, seja sobre a vida, a casa, a família dos Teus filhos, Pai. Receba aí na Tua casa, nesta noite, a presença gloriosa, poderosa do Senhor, o consolo, o conforto do Deus Todo-Poderoso que tem cuidado da sua vida. Obrigado, Senhor, por esta noite. Nos leve, Senhor, para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, do Teu cuidado, Senhor. Guarda, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, amados.